Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. Nesta terça-feira, 5 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Roberto. Prazer recebê-lo. Muito bem, nós temos muitos VTs para assistir. E nós vamos começar com uma série de VTs com o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema. Vamos ver, começando pelo primeiro, onde ele diz que vai privatizar as estatais que faturam. Vamos ver. A ideia é privatizar tudo que é empresa que fatura. Nós não estamos falando de agências, de outras questões. Tanto é que o nome do plano é o Plano Implacável. Nós vamos poupar, privatizar, não deixar roubar e prosperar. O que nós vamos fazer é isso. E vão entrar todas as estatais. Agora essas outras são perto de Petrobras, Banco do Brasil, Correios pequenas, estruturas pequenas. Sei que elas têm o seu trabalho, mas eu vejo elas muito mais como uma agência, como nós temos a ANEEL, como nós temos outras que precisam de ter um suporte governamental até para ter uma certa isenção. O senhor teve dificuldade para privatizar estatais em Minas Gerais, né? Aliás, o seu sucessor, Matheus Simões, continua com essas dificuldades na Assembleia de privatizar. O que leva a crer que no âmbito federal o senhor teria mais sucesso? Ô Zanini, em Minas, nós privatizamos centenas de empresas, as subsidiárias da CEMIG. Conseguimos aprovação para privatizar a Copasa, que é a Companhia de Saneamento, e ficou faltando só a CEMIG. Então eu considero que em Minas nós avançamos bastante. E tanto Copasa quanto CEMIG, que são listadas em Bolsa de Valores, durante a minha gestão, quadruplicaram o seu valor. Ou seja, isso demonstra que o patrimônio público, com uma gestão responsável, cresce muito. A Copasa vai ser vendida por 4 vezes o valor que ela tinha no início da minha gestão. Ele diz que será implacável. O plano chama-se Implacável. Olha, a gente fala, é o idiota do ano mesmo, né? Um vagabundo que nunca trabalhou na vida, filhinho de papai, o que é típico do Novo, né? O Novo tá cheio de cara que nunca trabalhou na vida. Eu não sei por que se chama Novo, porque eles querem que as relações de trabalho, por exemplo, voltem para o século XIX, para o final do século XIX. Então eles não têm nada de novo. Mas esse imbecil do ano, primeiro que ele é mentiroso, mas eu nunca vi um cara tão mentiroso. A gente devia entrevistar a avó dele, para ver se ele sempre foi assim. A Copasa não cresceu 4 vezes, muito pelo contrário. A Copasa recebeu do Ministério, do governo federal, um ok dizendo que ela preenchia todas as metas de saneamento básico para Minas Gerais. Sim. Ou seja, ela não precisava ser privatizada, assim como a Sabesp também, porque a Sabesp superava as metas. Sim. Mas aí ele equivale ao Tarcísio, né? Ele vai vender o que fatura. Óbvio, que dá prejuízo, ele continua mantendo no governo, que é o que ele fez em Minas Gerais. Sim. Então, já ficou claro quem é Zema. Zema é um Zé Mané que nunca trabalhou na vida, nasceu em berço de ouro e vem falar até sobre trabalho de criança. Por exemplo, vejam o tamanho do cérebro do Zema. O Zema me parece meio que um dinossauro. Tamanho pequeno, vegetariano, né? Não é um dinossauro carnívoro, porque nem competência para isso tem, mas deve ter um cérebro do tamanho de um amendoim. A visão dele de crianças trabalhando, e todo mundo viu ele falando, que é um absurdo que no Brasil crianças não possam trabalhar. Lógico, ele é tão imbecil que ele não conhece a lei do jovem aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Mas a visão dele de criança trabalhando, entregando jornal, jogando jornal na porta das casas, é de filme da sessão da tarde dos anos 80, por aí. Quando se lia jornal de papel, e nos subúrbios americanos, porque subúrbio nos Estados Unidos é onde mora quem tem a classe média. Não é como no Brasil, né? Não é a zona norte de São Paulo, a zona leste de São Paulo. Os subúrbios de Nova York são onde moram as pessoas que têm condição de viver, que são lugares tranquilos, aquela coisa, como se fosse uma Riviera de São Lourenço em cada um dos bairros que cercam a ilha de Manhattan. Agora vai morar em Manhattan, vai botar criança para entregar jornal lá. Mas tem uma coisa clara, trabalho infantil no Brasil é lavoura, carvoaria, lixão, Salinas. Então, quando um imbecil... Como é que um imbecil desse foi eleito 2 vezes em Minas Gerais? Ah, peraí, né? Minas, em 32, traiu São Paulo. Minas, no golpe de 64, começou lá. Mineiro, que é uma mistura indefinida de baiano com carioca, até hoje não definiu o que vai ser, né?
Aquele jeito matuto dele, aquela coisa, aquilo me irrita tanto. Não é à toa que o pessoal do Clube da Esquina, que tem muito mais talento que os baianos do axé, nunca conseguiu ganhar tanto dinheiro quanto o pessoal do axé, porque eles são unidos. Sabe como é que é no Clube da Esquina? Tá um preocupado com o hotel e a diária que cada um vai ganhar. Não, mas o outro vai ganhar mais do que eu, então não vou. É assim, por isso que eles nunca conseguiram nada. Tá tudo aí, só tem um apartamento, quando tem, carro velho. Agora, vá olhar os baianos do axé. É a mesma coisa. Não me espanta isso. Agora, um cara que não conseguiu eleger em 2 eleições, um deputado estadual do Novo e um deputado federal do Novo, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada com ele. A gente já viu por essa. Agora, o próximo vídeo, na minha opinião, é o pior de todos. Chico, a ordem aqui, vamos colocar o da Previdência primeiro, porque o da Previdência é cômico. No final, ele escorrega e diz que o aposentado merece respeito. Mas ele acabou de jogar, falar para todo mundo, vocês vão passar fome porque vocês não produzem nada e só querem receber aposentadoria. Olhem o que esta besta falou sobre a suposta reforma da Previdência dele. A nova reforma da Previdência. Vamos ver. Mas o que o senhor vai fazer, primeiras medidas, para poder transformar o Brasil na área do Executivo? Primeiro, eu vou privatizar tudo. Isso vai provocar uma queda de juros muito rápida, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, revisão de benefícios sociais. A sua reforma da Previdência será como? É aumentar a idade mínima? Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E se o senhor é favorável a desvincular reajuste de aposentadoria do salário mínimo? Nós vamos precisar, sim, aumentar o tempo de contribuição, é fundamental, mas não podemos também estar dando ganhos reais de forma alguma. Ganhos reais para quem está aposentado, na minha opinião, é algo que o Brasil hoje não comporta, mas o aposentado merece todo o respeito. Merece tanto respeito que vai morrer de fome. É isso que ele vai fazer. Ganha tanto. Primeiro, ninguém explicou para essa anta que já aumentou o tempo de contribuição da Previdência a um ponto quase intolerável. Ninguém mais vai se aposentar no Brasil. Então, eu não sei o que ele vai aumentar mais. Eu acho que só vai sobrar um benefício. Ele vai cortar o auxílio acidente, o auxílio doença, vai ficar só o auxílio funeral. Provavelmente a ideia dele é essa, deixar só o auxílio funeral. E mesmo assim, caixão popular. É inacreditável como um homem desse aparece em pesquisas e é cotado para ser candidato a vice em alguma chapa da direita. É inacreditável, mas o inacreditável é como é que Minas Gerais elegeu isso 2 vezes. Como diz, Roberto, o nosso comentarista aqui da Opinião também, o Cláudio Zaidan, é uma usina de bobagens. Mas eu tenho uma usina de bobagens. Ô Chico, eu tenho uma visão clara do Zema. Ele adotou o seguinte, ele tem uma equipe que diz para ele tudo que a bolha da direita quer ouvir. Sim. Né, que são pessoas ignorantes. E daqui a pouco ele vai começar a dizer que a Terra é plana. Mas o mais importante, o papel dele, se ele for candidato a presidente, ele é candidato satélite. O candidato satélite, ele dá suporte ao candidato principal. Ele é um candidato de mentira. Linha auxiliar. O Zema está fazendo o seguinte papel. Ele está sendo agressivo, destemperado, falando um monte de bobagem, para que o Flávio pareça moderado. Para que o Flávio mostre que é mais equilibrado. Então, olha, até agora não tem plano de governo. Vocês podem reparar que o Flávio não tem plano de governo. Ele só tem uma meta no governo dele, anistiar o pai dele. Só. Ele não tem outro planejamento, ele não tem outra ideia, ele não tem nenhuma. Por isso que eu digo, como é que os seres humanos podem ter como um mito uma família que só pensa nela e assume isso descaradamente, como a gente vai ver no próximo bloco. É inacreditável. A família, o próprio líder, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse há algum tempo atrás que nesta eleição o nome Bolsonaro estaria na cédula. Quando ninguém falava ainda em Flávio Bolsonaro, ninguém falava em candidatura qualquer da família Bolsonaro, mas ele dizia o nome Bolsonaro estará na cédula. É o que vai acontecer. Vamos para o intervalo, voltamos já.
De volta com a opinião desta terça-feira, 5 de maio, hoje contando com a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, senhores, nós vamos ver um outro VT, desta feita com Eduardo Bolsonaro, falando sobre a campanha e candidatura e eleição do irmão Flávio Bolsonaro. Vamos ver. Jair Bolsonaro fica feliz quando é reportado sobre o sucesso do Flávio. E é isso daí. Ele sendo eleito é a única opção que a gente tem de voltar para casa. Né? Eu falo o seguinte, enquanto muita gente está preocupado em poder dentro do PL, né, a eleição no seu estado e etc., quando eu olho um cara criticando de maneira construtiva, com muitas aspas, o Flávio, eu olho e penso o seguinte, cara, esse filho da puta vai obrigar o meu filho a falar inglês como língua original e não vai permitir que o neto encontre o vô antes dele falecer. Então, para mim, não é só uma eleição, não, Alan. Para mim é uma questão, assim, realmente de muito impacto na minha vida. Ah, você tá trabalhando por interesse próprio? Sim. Um linguajar muito adequado para um deputado, não? Impressionante. Mas, Chico, tem uma coisa que me chama a atenção. Eles assumem. E o que é pior, eles falam a bobagem que for. E o povo aplaude. Os bolsonaristas acham isso bonito. Por isso que eu falo a mente do bolsonarista. Como é que a gente tinha tanto retardado mental nesse país e não imaginava? O problema é muito mais grave. Essa questão da psique coletiva é gravíssima. As pessoas têm como um ídolo, como um mito, um cara que só pensa nele e nos filhos. Quando ele fala pátria, família e propriedade, tudo dele. A pátria é para que a família dele se dê bem. Vai ser uma roubalheira. E aí vem o cara, né? Quando você fala isso, e o PT? E o Lula? Olha, amigo, eu não sou obrigado a votar só em ladrão. Eu posso escolher, tem outras saídas. Agora, dizer que a direita vai salvar o país, os maiores corruptos da história desse país estão na direita. É inacreditável. Olhem o Congresso. Todos os corruptos, os de esquerda são aprendizes. E olha que tem bandido de esquerda. Mas os da direita são profissionais. O cara manda 1 milhão para uma cidadezinha do Amapá para fazer um show do Leonardo superfaturado pelo dobro do que ele cobra normalmente, a cidade não tem saneamento básico. Sim. Vocês acham que não tem rebote na nota da produção do Leonardo? Como é que pode? Ninguém pensa. Não tem corrupção na direita? Olhem o que está acontecendo em São Paulo. Olhem o que está acontecendo em São Paulo. Está faltando água na periferia, porque o que importa é dar água e saneamento básico para quem pode pagar. E a Sabesp aqui na Praia Grande está cobrando saneamento básico, está cobrando esgoto de quem não tem saneamento básico. Para quem não sabe, é o mesmo valor da conta de água. Ou seja, dobrou da noite para o dia e o cara não tem esgoto. Essa é a Sabesp do Tarcísio. Privatizada por quem? Eu já disse aqui, o homem mais poderoso desse país, BTG, André Esteves. Esse sim. Vê se ele é candidato a alguma coisa, se ele faz festa, se ele anda com vagabunda. Não. Não. É um cara discreto, só vai em evento fechado e é o cara que realmente manda nesse país. Podem ter certeza. Roberto, de fato, é o que temos. Agora, Chico, tem um outro... Ia chamar aqui do canal do Rivo News. A gente não tinha noção da quantidade de idiotas que a gente tem no Brasil. A gente vai mostrar um pedaço. O canal Rivo News existe na internet e é muito interessante alguns canais que tem na internet e a gente faz questão aqui, claro, como é o caso do ICL e tal, dá espaço. A gente faz questão de trazer. Óbvio, a gente nunca vai trazer ninguém do Brasil paralelo, né? Que aquilo deviam estar todos presos. São mentirosos profissionais, os documentários são totalmente... Fizeram um documentário dizendo que 64 não existiu, não foi golpe. Os caras realmente têm problema. Eles fizeram um documentário para provar que o Rio Centro foi da esquerda o golpe. A bomba, aquele sargento e o cabo, eles eram do Partido Comunista, estavam dentro daquele Puma, e quando o carro explodiu, não tinha nada a ver com militares. Olhem o que é esses caras. Então, óbvio, esses caras a gente nunca vai repercutir aqui. Agora, esse do Rivo News foi muito curioso, porque eles falam de uma situação que a gente já viu acontecer em outros lugares, mas que, olha, assista. É só vendo. É só vendo. Vamos ver.
A Justiça Federal negou uma ação do movimento Escola Sem Partido que queria derrubar a lista de leituras obrigatórias da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ai, que coisa 1930. Não é Fahrenheit 451 lá o filme? Segundo a associação, lê Machado de Assis, Virginia Woolf, Jefferson Tenório, Ailton Krenak e até Lupicínio Rodrigues poderia afetar consideravelmente o psiquismo do leitor. É verdade. Olha o Gabriel, como é que tá. É o que vamos combinar, eu acho que tem razão. Eles têm razão. Vai que a pessoa abre Tem um gente podcast, que lê um livro e começa a pensar, olha que risco que a gente está lamentável. correndo. É um risco gravíssimo, né? O Rio Grande do Sul não pode conviver com a possibilidade de ter gente Pelo que lê. amor de Deus, Não. imagine. Não que dá. verdade. A ação ainda chamava a lista de pedágio ideológico para entrar na universidade. Tá. Né? A juíza respondeu com muita elegância que a URGS tem autonomia, que ninguém é obrigado a prestar vestibular lá, e que analisar uma obra não significa virar discípulo do autor. Basicamente o que a juíza falou foi melhora burro. É isso. Né, para quem entrou com a ação ali. Dá para ler Macunaíma sem virar preguiçoso, dá para ler Quincas Borba sem adotar necessariamente um cachorro filósofo, né? Dá para ler Lupicínio Rodrigues também sem mandar áudio para ex às 3 da manhã. Eu prometo que dá. No máximo. Excelente. Inclusive ler Dom Casmurro e não virar corno, né? Também. Agora, existem umas coisas. É por isso que eu falei, gente, o que está acontecendo com o Brasil? O que muito é sério. que está Roberto, acontecendo com acabou. este país? Esse país acabou, Roberto. Quando você tem um governador de estado, do maior estado da União, dizendo que diploma não é importante. Por quê? Porque senão vai faltar pedreiro, vai faltar motorista, jardineiro para ele. Os filhos dele têm diploma, de escola particular, inclusive. Agora, para quê? Então fecha curso noturno, acaba com o programa de alfabetização de adulto, porque diploma não é importante. Para ser peão de obra não precisa. Aí você vê bolsonarista reclamando porque o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Porque o filho do mestre de obras não quer mais ser mestre de obras. Porque o filho do padeiro não quer mais ser padeiro. Embora o padeiro ganhe bem pra caramba hoje. Mas é inacreditável como eles acham que as pessoas, o pobre, não tem o direito de querer crescer. Quando o maior pecado do Lula para eles não é... Gente, o Bolsa Família, inclusive, é preciso entender. Você, ignorante de direita, preste atenção, porque eu só vou falar uma vez por causa do tempo na televisão que é caro. O Bolsa Família é um complemento de renda. Quando ele foi criado, lá no governo Fernando Henrique, com o nome de Bolsa Escola, um projeto que o Fernando Henrique era contra, porque ele sempre foi contra isso na carreira acadêmica dele, a programas assistencialistas, e a madrinha desse projeto, na verdade, foi aquela que, na minha opinião, foi a maior primeira-dama que esse país já teve, que foi Ruth Cardoso, feito pelo Paulo Renato com a presença do seu secretário executivo, que é simplesmente um dos santistas mais brilhantes que eu conheço, Raul Cristiano, que colocou a ideia nesse país de complemento de renda. O Bolsa Família não sustenta uma família. Eu quero ver quem é que vive com R$600. O imbecil do ano, o Zema, fala de marmanjo recebendo Bolsa Família. O Bolsa Família é um complemento, inclusive para aquele que trabalha numa padaria, sábado, domingo e feriado, ganhando um salário mínimo, e o dono da padaria é contra o fim da escala 6 por 1 por causa disso. As 4 horas do sábado vão afetar o ganho da padaria. Não é o preço da farinha, dos impostos, a prefeitura dificultando o trabalho de todo mundo. Não é isso. É o diabo das 4 horas normais que ele paga no sábado para os funcionários dele. Mas essa pessoa que ganha salário mínimo tem direito à Bolsa Família porque ele pode ter 2, 3, 4 filhos em idade escolar. E ninguém consegue sustentar uma família com isso. Então, ninguém recebe Bolsa Família para não trabalhar. Recebe Bolsa Família para não passar fome. São programas assistenciais que tiraram o Brasil do mapa da fome. Não dá para negar isso. E para receber o Bolsa Família, aquele requisito lá atrás, que o Raul, a Ruth Cardoso, o Paulo Renato, falaram, vamos exigir a comprovação dos filhos na escola. Ele continua até hoje. O programa mudou de nome, mas jamais perdeu a sua essência. Porque, ao contrário da direita, é a educação que vai salvar esse país.
estão fazendo uma campanha, sente nos 3 estados do Sul, contra as universidades federais. Esse Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, ele está sufocando a Universidade Federal de Santa Catarina. Sufocando, está cortando todas as verbas possíveis, ao mesmo tempo que ele faz um programa para colocar dinheiro em universidades particulares. Esse homem também tinha que ser preso. Mas sabe o que é? São os porta-vozes da direita. São os caras que dizem que Santa Catarina é o maior estado do Brasil porque ele é branco. Essa gente existe, está na política e pode chegar ao poder de novo. Incrível. E considerando, convenhamos, né, Roberto, sem educação esse país não vai a lugar nenhum. Educação é a única alternativa possível para o Brasil voltar a crescer. Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 5 de maio, hoje contando com a presença do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora nós vamos ver mais um BT, onde o ator Osmar Prado fala a respeito de política. Como funciona? Essa novela, a Globo a de produziu realidade coisa de boa. hoje. Essa novela se passa no início do século XX. O Brasil era uma jovem república, que já nasceu podre. Esse é o problema. A nossa república já nasceu podre. Foi o primeiro golpe de Estado ocorrido no Brasil. Foi a proclamação da república. Ela não foi feita por quem queria democracia ou qualquer coisa, ela foi feita por quem não se conformava da abolição da escravatura, por quem não se conformava em ter um homem culto e equilibrado como imperador, e acreditando, e vejam bem, como os militares foram naquele momento usados. Quando eles se profissionalizaram, aí eles mesmos começaram a usar. Esse foi o primeiro golpe. Mas vejam que o Brasil não mudou nada. Nós estamos falando de mais de 100 anos. O Brasil não mudou nada. Aí você vai falar, mas os Estados Unidos não está acontecendo isso? Os Estados Unidos hoje são fruto de uma mentalidade de um país que sempre foi assim. Os Estados Unidos não mudaram. A única diferença é que o seu presidente perdeu a vergonha de falar a verdade. Qual a diferença dele para o Kennedy? Kennedy fazia a imagem de bom moço, mas queria que o mundo se lascasse. Jogou os Estados Unidos numa guerra quase interminável. Financiou o golpe militar brasileiro. Não foi um republicano maluco, vermelhão. Foi Kennedy, que todo mundo associa à ideia do americano democrático, amigo do mundo. Quem foi que todos os presidentes americanos patrocinaram atrocidades? Cuba, que hoje ele diz que vai tomar, era um prostíbulo a céu aberto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos interviram em Cuba, desde a independência da Espanha, 9 vezes. 9. E para ficar mais barato, fizeram uma base lá. Era só fazer a tropa sair do portão. Como é que você pode dizer que os Estados Unidos mudaram? Não mudaram. O problema é como o mundo não muda. Nós precisamos mudar. Porque não dá mais para a gente ser comandado, para a política ser uma coisa tão asquerosa, tão feia, tão nojenta, Chico, como está hoje. É inacreditável como a gente ainda é um país governado pela bandidagem. E o que é pior, não é nem o PCC, nem o Comando Vermelho. É o PL, é o Republicanos, União Brasil, PP. São esses. Esse crime organizado aqui. Que saudade do MDB. Quando a gente dizia que o MDB... O PMDB era partido o PFL e ele eram um partido governista, só que não queriam ser oposição, eles estavam sempre... Mas que saudade desses dois. Esse pessoal que chama centrão e de extrema-direita, eles são asquerosos. Asquerosos. Pois é, por isso é que precisamos mudar
o Congresso Nacional, mudar a Câmara Federal, escolher bem os nossos representantes, porque não é possível. Né? Não é possível. Não dá para ficar pior do que já está. Né? Não dá para ficar pior. E aí acaba de vez. Aí, Roberto, acaba de vez. Aliás, Roberto, falando nisso, nós estamos aí agora, o presidente Lula sofreu 2 derrotas importantes no Congresso Nacional. Uma rejeição do seu indicado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, e também a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que agora, evidentemente, vai ser sancionado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Esse caso da dosimetria, Roberto, vai parar no Supremo? Nasceu morto, lógico. Nasceu morto. Primeiro que os caras que fizeram são semi-analfabetos funcionais, como boa parte da direita. Né? Por exemplo, o Nicolas Ferreira, ele se especializou em gravar videozinho para roubar dinheiro das pessoas, furtar dinheiro das pessoas, ensinando como ser um cristão próspero. Mas o único cristão próspero é ele. Né? Então ele não tem tempo de estudar. Ele tem que ficar lá garfando dinheiro das pessoas, fazendo passeate, dormindo em hotel de suíte luxo e tal. Mas, Chico, o que eles não conseguem entender é a questão de competência, o que é atribuição ou não. A anistia, eles poderiam fazer. Ela seria derrubada no Supremo porque o crime de golpe de Estado, na Constituição, os crimes contra a ordem democrática do direito, não são anistiáveis. Mas a da dosimetria nasceu morta, porque dosimetria de pena não é deputadozinho safado ou senadorzinho safado. Né? Inclusive tem um detalhe, né? Os deputados de Santos, os dois, os irmãos gêmeos, votaram a favor. Tá? Não vem aqui fazer discursinho pró-democracia, não. Só que tem um detalhe nesse plano, para fazer. A redução de pena, quando você vota uma alteração no Código Penal que reduz a pena de um determinado tipo penal, é que eles ouvem as coisas e falam assim, não, tudo que beneficia o réu pode ser aplicado. Sim. Não. Depois de condenado e transitado em julgado, a própria Constituição já prevê uma coisa chamada coisa julgada. A única forma de você obter uma redução de pena por uma mudança na dosimetria da pena do tipo penal seria através da revisão criminal, que é individual. Ou seja, os advogados do Bolsonaro, da mulher que pintou o batom na estátua, do cara que fez cocô na cadeira do Alexandre de Moraes, eles vão ter que entrar com um pedido de revisão criminal, com o mesmo juiz, e eles vão ver se vai dar ou não. Então, não é a festa que estão falando. Eu vou até dizer mais para você. Quando o Lula rejeitou e engraçado, né, que eles fizeram uma coisa inédita, né, já começou com vício na origem. O Supremo vai poder escolher. Vou acabar com isso por quê? O Congresso acabou de inventar a derrubada parcial de veto, que não é prevista na Constituição. O presidente pode vetar trechos de uma lei, nunca palavras. Tá? Por exemplo, chega uma lei, o presidente pode vetar um artigo, pode vetar um inciso, uma linha, um parágrafo, tem que ser todo. Ele não pode vetar metade do parágrafo, não. Ele pode vetar pontos da lei. Quando a gente fala pontos da lei, por inconstitucionalidade, ou seja lá o que for, é inteiro. Então, ou é um artigo inteiro vetado, ou é um parágrafo inteiro, um inciso inteiro, uma linha inteira, mas não pode fazer por palavras. O Lula vetou todo, mas ele poderia ter vetado parcialmente. É que não tinha sentido, porque o projeto é um absurdo. Quando ele chega no Congresso, o Congresso só pode... O que é posto em votação é a derrubada ou não do veto. O que faz o Congresso? Derruba parcialmente o veto. Gente, isso não existe. Então o Supremo vai poder julgar do ponto de vista formal ou do ponto de vista material. De qualquer maneira, podem esquecer. Não vai ter redução de pena tão cedo para ninguém.
Por quê? Isso só vai ser obtido através de revisão criminal. E cada um vai ter que pedir a sua. É individual, né? Exato. Todos aqueles advogados que fizeram aquele circo, aquele que falou da sogra, o que estava com fome, queria almoçar, eles vão ter que aparecer lá de novo, fazer sustentação oral de novo, para pedir revisão criminal, que pode ser julgado improcedente. Então, esqueçam. Não adianta, isso não é golpe, derrota do governo, tal. O Lula não podia sancionar esse projeto, Sim. mas ele podia ter feito isso, deixava o Supremo decidir. Mas ele preferiu vetar, e isso foi um ato de coerência. Agora, novamente, toda essa trupe de ignorantes da direita que tem como mito, como ídolos, Sóstenes Cavalcante, Silas Malafaia, toda essa turma. E agora engrossada por quem até ontem estava no PSDB fazendo discurso de democrata e que votou a favor da dosimetria. Virou republicano tão rápido, né? O nosso querido deputado da Baixada Santista. Muito bem, Roberto, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 5 de maio, hoje com Roberto Mohamed, nosso comentarista aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral. E agora, Roberto, nós estamos no último bloco e vamos chamar mais um VT, que é uma manifestação do pastor Kivitz a respeito do ministro da Guerra, do então ministro da Guerra dos Estados Unidos. Vamos ver. Ministro da Guerra, ele tem tatuagens do tempo dos cruzados. E ele escreveu livros interessantes. Um deles chama-se Cruzada Americana, em que ele diz assim: nós cristãos deveríamos nos inspirar nos islâmicos, que têm em uma das mãos o Alcorão e em outra mão uma metralhadora AK-47. Isso em nome de Jesus. Eu fico imaginando como será no último dia. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Se Jesus não vai dizer: eu fui criança na Ucrânia, eu fui criança em Gaza, eu fui criança no Irã, eu fui criança no Líbano, e vocês me mataram e me assassinaram e não me deram oportunidade de futuro. Não é possível, irmãos, que nós autentiquemos em nome de Jesus uma cultura de morte. Não é possível que nós cristãos, em nome do crucificado, estejamos a orar para abençoar aqueles que matam no abuso do seu poder. Muito bem. E a propósito, Roberto, o presidente norte-americano, Donald Trump, fez uma ameaça, mais uma ameaça ao Irã. Diz que vai varrer o Irã da face da terra, palavras textuais do presidente Trump, se os iranianos atacarem os navios norte-americanos. Eu vou falar duas coisas diferentes. Esse pastor René Kivitz, ele é, para mim, a prova de que tem muita gente boa entre os evangélicos. É um homem equilibrado, é um homem que é cristão de verdade e não compactua com aquela cambada de exploradores da fé alheia, como Silas Malafaia, de Macedo, R.R. Soares, Valdomiro e outros menores também que vivem tungando as pessoas, prometendo a elas, dizendo que Deus quer. O Silas Malafaia diz que você não pode enganar, você tem que pagar o dízimo. É lógico, Deus conta dinheiro, Deus precisa de dinheiro. Não, ele é que precisa trocar o jatinho dele e continuar sem vergonha e safado como ele é. Mas existe muita gente boa, esse homem é maravilhoso o que ele fala. Como é o Carlos Bezerra Júnior também, sim. A gente já passou aqui vários vídeos dele. Tem muita gente boa lá. Mas o principal é que os Estados Unidos têm um sistema de pesos e contrapesos que impede que um louco como Trump faça o que inúmeros filmes, como quem não assistiu Doutor Fantástico, né, que é a maior mostra disso, um filme genial, com um dos maiores atores da história do cinema americano, Peter Sellers, ele tinha
ele tem esse desejo há muito tempo. Ele ameaçou agora, falou, é só a hora que a gente encostar um navio em Cuba, eles se rendem. Ele acha que o poder americano, e é isso que eu falo, não mudou nada na história americana. A diferença é que agora tem um presidente que fala o que pensa, ao contrário dos outros, que arrumavam motivos, democracia, tal. Não, é poder. Ele faz porque ele pode. Ele faz porque ele pode. É simples. Kennedy, uma única vez, falou o que pensava quando disse que os Estados Unidos iriam à Lua. Porque podiam. Sim. Foi simplesmente isso. Por que ir? Porque nós podemos. A gente existe uma clara, para mim tem uma coisa bem clara, Chico. Israel é um país, um Estado dominado por uma elite religiosa que está fazendo o que quer. O sionismo, e tem muita gente no Brasil apoiando isso, vídeos, projetos, aquele projeto de lei hediondo da deputada Tabata Amaral, que nos impede de criticar o sionismo ou os atos do Estado de Israel, confundindo com palavras contra o povo judeu. Completamente diferente. Eu estou falando do Estado de Israel, não estou falando do povo judeu. O que eles estão fazendo no sul do Líbano é levar a fronteira de Israel para onde eles querem, como eles fizeram na Guerra dos 6 Dias, ficou faltando, não deu tempo, foram só 6 dias, não deu tempo de entrar no sul do Líbano. Mas eles querem aquilo, é uma terra fértil que Israel nunca teve. Vocês não imaginam o que é o sul do Líbano. Os vinhos libaneses vêm de lá. O que eles vão... eu acho que a próxima vítima, eles vão acabar com a Palestina, com a Cisjordânia, eles vão acabar, eles já dominaram. E lá está sendo feita a técnica de guerrilha. Os assentamentos se tornaram pontos de milícias israelenses que atacam os cidadãos palestinos que moram na Cisjordânia, que sequer pode ter exército. Na faixa de Gaza, é um genocídio, é uma coisa de arraso, eles destruíram toda a infraestrutura, não tem como reconstruir. Mas o mais incrível é que os americanos chegaram à conclusão que o seu presidente, Netanyahu, dá ordens para o seu primeiro-ministro, Donald Trump. É isso que está acontecendo. É isso. Os Estados Unidos não ganham nada com essa guerra, muito pelo contrário. Pois é. Eu vou contar aqui uma coisa que talvez ninguém tenha se tocado, né? Um dos países, o terceiro maior produtor de petróleo do Golfo Pérsico, saiu da OPEP. A OPEP é que garantia a existência do petrodólar, desde que o dólar podia ter ido para o saco, depois que ele passou a não ter mais a equivalência em ouro, né, quando acabou isso no governo do Nixon, e aí passou a existir o petrodólar. E Kissinger foi o grande negociador disso. O que é o petrodólar? As pessoas às vezes não entendem como é que você lastreia uma moeda, não permitindo negociação daquele commodity em outra moeda que não seja o dólar. O que isso significa na prática? Quando a Alemanha compra petróleo, compra gasolina, diesel, ela não paga em euro, ela paga em dólar. Quando a Itália compra combustível, ela paga em dólar e não em euro. Quando o Brasil compra, é a mesma coisa. A China fugiu disso com os países que não tiveram medo de desafiar os Estados Unidos. Notadamente 2, Venezuela e Rússia. Com a Rússia ele não pode fazer nada, porque ele apanha. Mas com a Venezuela ele fez o que ele fez. E não foi em defesa da democracia. Quem assumiu é a vice-presidente, que é chavista do mesmo jeito. Não mudou nada. Os generais que mandavam continuam lá, o povo continua passando fome. Está tudo certo. Só que agora vão entregar toda a produção de petróleo para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos não querem é que a equivalência em dólar deixe de acontecer. E a Arábia Saudita já está ciscando há tempos. Tanto que a Arábia Saudita está fazendo um jogo. Não sei se todo mundo vai lembrar. Quando o BRICS se abriu, o Irã aceitou fazer parte, convidaram o Irã, convidaram a Venezuela, estava fazendo um jogo de cena. Mas um dos países convidados ficou cozinhando galo, tipo os Estados Unidos.
Se começar a encher o saco, eu vou entrar no BRICS. E se eu entrar no BRICS, eu não preciso mais negociar em dólar. A Arábia Saudita tem o poder na OPEP, porque ela é a maior produtora do Golfo Pérsico. Embora suas reservas sejam menores que a da Venezuela, ela é o maior produtor. Só que a Arábia Saudita, que até pouco tempo atrás estava só ciscando, está de saco cheio de ter que se envolver em problemas com xiitas. Sim. Eu já expliquei aqui, a Arábia Saudita é sunita. É mais ou menos como católico e evangélico. Os sunitas não querem confusão com xiitas, porque xiita atrapalha. E tem xiita na Arábia Saudita. E se começar a ter protesto e coisa assim, o país pode entrar em convulsão, porque eles estão cercados por xiitas. E eles não querem confusão. A Arábia Saudita quer comprar time de futebol, quer fazer corrida de Fórmula 1, é isso, eles não querem. Mas para quê? Para que arrumar confusão? E os Estados Unidos estão dando trabalho para eles. Então, Chico, essa ameaça e nada é a mesma coisa. Mais uma bravata. Ninguém vai ter o único país louco o suficiente, o único governo louco o suficiente para disparar um míssil nuclear, chama-se Israel. E Israel, pelo que eu li, tem inclusive o mesmo tipo de arma que a Rússia tem, que é chamada arma tática, que ela tem é menor coisa nenhuma, né? Porque ela tem a potência da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Embora muita gente não saiba que o bombardeio americano a Tóquio, com bombas incendiárias, foi muito mais devastador do que os 2 ataques nucleares. Aquilo lá foi uma cena, foi uma coisa de impactar. Mas quando os Estados Unidos destruíram Tóquio, que para quem não sabe, Tóquio teve que ser totalmente reconstruída, porque foi a primeira vez que se usaram as bombas de napalm, que depois seriam largamente utilizadas na Guerra do Vietnã, foi muito mais devastador que o ataque das bombas atômicas. Então, essas ogivas menores de Israel, se forem usadas, você vê, a Rússia não usou até agora, Chico. Pode estar tomando o cacete que for, pode pôr fim à guerra, não usa. Porque sabe que o primeiro que usar uma arma dessa vira um pária no mundo moderno. Sim. E aí o Trump, é lógico, quando ele for lá apertar o botão, algum general dá-lhe um teco na cabeça. Podem ter certeza disso. Muito bem, Roberto. Chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua participação aqui. Roberto Mohamed. Obrigado, Roberto. Um agradecimento especial a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. E amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.